Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Rodrigo compra parte das terras da fazenda de José Miguel. Valentina descobre que Ivana a roubou. Horácio e Gabi começam a namorar. Jesus finalmente acorda. Ivana consegue um exame de gravidez falso e diz a Valentina e José Miguel que está grávida. Saiba em detalhes como tudo isso e muito mais vai acontecer na novela A Dona, no resumo semanal de 27 a 31 de março. Mas antes, por favor, eu peço a você que deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações, porque assim o YouTube vai avisar você sempre que eu postar um novo vídeo. Segunda-feira, 27 de março. Irritada, Leonor diz a Ivana que a casa dela não é hotel, que ela pode manipular a sua mãe como quiser, mas a ela não. Ivana diz a Leonor que no lugar dela teria mais cuidado com as palavras, porque as paredes têm ouvidos. Leonor diz a Ivana que tem a suportado porque supostamente ela está grávida. Só que nem ela acredita e manda ela ir embora agora mesmo da casa dela. Ivana diz a Leonor que não, que vai embora quando der na telha e de agora em diante ela jogará o jogo dela. Ivana diz a Leonor que elas são muito parecidas. Ela também acha que o Rodrigo é um homem muito, muito especial. Leonor fica sem reação. Valentina diz a Sabino que é um privilégio ter ele trabalhando para ela. Ivana quer conversar com José Miguel. Sem paciência, José Miguel evita e diz que está de saída. Leonor se aproxima e José Miguel diz à mãe que já se cansou de esperar e quer que ela demita o Rodrigo hoje mesmo. José Miguel sai e Ivana diz a Leonor que em alguns dias terá o resultado do exame de gravidez que fez na capital, mas tem certeza de que está grávida. Leonor diz que a conhecendo, sempre terá dúvidas de que o filho dela seja o pai desse neném. Sandra está no centro médico ajudando Amparo. Henriqueta chega, faz um escândalo e quer levá-la para casa à força. Valentina diz a Sabino que vai comprar as terras do José Miguel, mas no nome de outra pessoa. E mais adiante, quando a fazenda já der frutos, ela devolverá para ele. Surpreso, Sabino pergunta se ela faria isso. Valentina diz a ele que faria qualquer coisa para que o José Miguel conserve o patrimônio do pai dele. Moisés conseguiu um comprador para as terras de José Miguel. José Miguel pergunta se ele conhece o comprador. Moisés diz que não, que disseram para ele que alguém estava muito interessado e mesmo sem saber o valor, o comprador depositou em dinheiro uma grande quantia como garantia. Moisés diz a José Miguel que parece que é uma empresa agropecuária e o representante legal já está se encarregando da transação e o dono quer permanecer no anonimato. Rodrigo diz a Filadélfo que vai comprar todas aquelas terras, pois tem dinheiro de sobra. Filadélfo pergunta para que ele quer isso. Rodrigo diz a Filadélfo que com aqueles terrenos ele já pode cortejar a dona. Vai matar 2 coelhos com uma cajadada só. O estúpido José Miguel, o Mauricinho, está vendendo o melhor daquela fazenda. Alonso acompanha Brenda no hospital. Brenda pede para Alonso tomar conta do filho deles, se as coisas se complicarem e ela morrer. Alonso jura a ela que vai cuidar do Santiaguinho. José Miguel liga para Marcélia, diz que ainda não tem todo o dinheiro dela, mas vai lhe mandar uma parte pelo correio e que, por favor, ela não venda um relógio, porque é muito importante para ele. Felipe se preocupa porque não encontra Sandra em lugar nenhum. Sandra está na igreja com o Padre Ventura e, chorando, pergunta a ele se é pecado um filho renegar a própria mãe. Valentina e José Miguel almoçam juntos. Apaixonada, Valentina olha para ele encantada. José Miguel diz que se ela não parar de olhar assim para ele, ele vai cancelar a comida e vai se alimentar só de beijos. E os dois se beijam. Alonso liga para Gisela. Diz que a operação de Brenda vai demorar aproximadamente mais 1 hora e ele está muito nervoso. Alonso diz a Gisela que o angustia pensar que a Brenda pode não escapar disso e que para o filho dele seria uma dor terrível. Ivana, capivara maldosa, diz para si mesmo que Jesus podia morrer de uma vez. Assim acabaria o pretexto de José Miguel de ficar com a Valentina dia e noite. Moisés chama a atenção de Henriqueta pela humilhação que ela fez Sandra passar no centro médico. Padre Ventura diz a Sandra que a mãe dela a ama e quer protegê-la. Embora exagere nisso, a intenção de Henriqueta é boa. Sandra diz para o padre não se preocupar, que ama muito a sua mãe. Não sabe como, mas tem que fazer ela entender que a sua felicidade é o Felipe. Felipe e Moisés encontram Sandra na frente da igreja. Moisés diz para Sandra conversar com a mãe dela e se tiver algum problema, que o avise que ele vai até lá.
Felipe diz a Sandra que não quer que ela tenha problemas com a mãe dela por causa dele. Sandra diz que nada vai alterar os planos deles e que sentir o amor dele lhe dá forças para seguir em frente. Ivana vai procurar Horácio. Horácio sai do banho, encontra Ivana na sua sala e, surpreso, pergunta o que ela está fazendo ali. Ivana diz que está cultivando velhas amizades e que nunca esquece seus bons amigos. Sandra diz à mãe que não importa se ela a apoia ou não, ela vai amá-la sempre, só que não pode deixar de viver a sua vida e de tomar suas próprias decisões. Sandra diz à mãe que vai se casar com Felipe, continuará vendendo sapatos, vai estudar enfermagem, será uma boa esposa e também alguém útil para a sociedade. Henriqueta diz para Sandra não esperar que ela concorde com isso e que não sabe nem se vai conseguir dirigir a palavra a ela. Henriqueta diz para Sandra também não esperar que ela a veja casar, mas quer que ela saiba que ali, ou morando em outra casa, solteira ou casada, sempre vai vê-la como sua filha querida, sua menina de antes, sua filha de sempre. Sandra se aproxima da mãe para abraçá-la, mas Henriqueta não permite, se afastando. Alonso diz a Gisela que a Brenda resistiu bem à operação e o cardiologista disse que se tudo correr bem até amanhã, ela vai para a terapia semi-intensiva. Santiaguinho pergunta ao pai como a mãe está, se já está curada. Alonso diz ao filho que a cirurgia da mãe dele correu bem e amanhã vai levá-lo para vê-la. Ivana faz um drama para Horácio. Diz que José Miguel a usou e agora não quer assumir a responsabilidade. Ivana pede para Horácio ajudá-la a falar com José Miguel, pois ele está evitando. Nesse instante, Gabriela chega na casa de Horácio, pois os dois haviam combinado de sair. Horácio diz a Gabriela que não é o que parece e manda Ivana sumir de lá, porque ele precisa falar com a Gabi. Ivana diz para Horácio não esquecer o que ela disse e vai embora. Horácio tenta se explicar para Gabi, diz que parece que José Miguel anda enrolando a Ivana, pois na noite em que eles tomaram porre, ela lhe confessou que os dois ficaram juntos. E ela só queria a ajuda dele, para falar com José Miguel. Gabi pensa que Horácio está mentindo, que ele ainda está com Ivana, diz que não quer continuar ouvindo isso e vai embora chateada. José Miguel deixa Valentina em casa e eles se despedem com um beijo apaixonado. Gabriela chega em casa e diz a Valentina que pegou Horácio com a prima dela. Sem querer, Gabriela diz a Valentina que o Horácio disse que José Miguel chegou uma noite bêbado em casa e passou a noite com a Ivana. Valentina fica surpresa. Gabriela diz a Valentina que acha que isso é invenção da Ivana. Ela é mentirosa demais. Valentina pensa que José Miguel mentiu para ela quando disse que nunca teve nada com a Ivana e acredita que ele realmente ficou com ela. Valentina diz que Ivana é como uma irmã para ela e não pode dar as costas para uma irmã, por mais que ame esse homem. Terça-feira, 28 de março. Gabi sofre ao se lembrar de Horácio. Com raiva, Horácio diz: maldita hora em que a Ivana foi aparecer. A Gabriela não vai me perdoar jamais. Rodrigo pega a sua fortuna escondida e diz a Filadélfia que com aquele ouro ele vai poder pagar os terrenos da lagoa. Valentina está sozinha na cabana, pensando em José Miguel. Rodrigo a vê e à distância diz para si mesmo: já veio ver como está ficando o seu ninho de amor. Quero ver se quando o Mauricinho ficar na miséria, ela vai continuar com ele. Deixa de ser escroto, bigodão. Monte de estrume, despeitado, mau caráter. José Miguel vai buscar Valentina na fazenda. Ela o recebe com frieza e diz que os dois não podem mais se ver. Surpreso, José Miguel pergunta por quê, se a ama. Valentina diz que ele mentiu para ela e que sabe que Ivana e ele tiveram relações íntimas. José Miguel diz a Valentina que isso não é verdade, que a ama, e porque a ama mais que a ele mesmo, seria incapaz de ficar com outra mulher. José Miguel diz a Valentina que na noite em que chegou bêbado em casa, aconteceu uma situação estranha entre a prima dela e ele, mas afirma que não aconteceu nada entre eles e diz que ela precisa acreditar nele. Valentina não acredita em José Miguel, diz que tudo acusa ele e que a Ivana não pode ter pago nada para Marcélia, porque ela não tem dinheiro. José Miguel diz que Valentina está machucando seu coração e também o ofendendo com dúvidas e pergunta se ela não vê o quanto ele a ama. Valentina diz que isso não está em discussão, que dói nela também por se separar dele, que também o ama e como queria que isso não estivesse acontecendo. José Miguel pede para eles esquecerem isso, pede para ela se lembrar que eles prometeram que não iam mais brigar e confiar um no outro, e implora para eles serem felizes e a beija. Valentina corresponde ao beijo, mas depois diz que o ama, que não duvida de que ele também de alguma maneira ame, mas que também gosta da Ivana
porque só isso pode explicar essa situação absurda, o amor que a Ivana sente por ele. Valentina diz a José Miguel que a Ivana é como irmã para ela, não quer que ela sofra e lhe dói ver a tia sofrendo também. Ela diz que está cansada de sofrer, cheia de ser enganada e que a única realidade é a sua família. Valentina pede para José Miguel entender que a Ivana, com todos os defeitos, é da família dela. Manda ele ir embora e não voltar a colocar os pés ali. Cansado da estupidez de Valentina, José Miguel não diz mais nada e vai embora. Deixa de ser besta, Valentina. Tu é lesa demais, mulher. Já teve prova de que essa prima sua não vale nada e ainda fica acreditando nela e se sacrificando por ela, como se ela fosse uma donzela. Aff. Horácio vai procurar Gabi. Isabel diz a Horácio que Gabi não quer vê-lo mais e não é para ele procurá-la na escolinha. Horácio pede para Isabel entregar as flores para Gabi e vai embora arrasado. Ivana recebe o exame falso de gravidez que Estevão mandou para ela e diz: positivo. Obrigada, Estevão. Aqui está a minha felicidade. Valentina conta para Benita o que aconteceu entre Ivana e José Miguel. Diz que está mal e chora nos braços dela. Benita diz que para ela Ivana armou todo esse fuxico para separar Valentina e José Miguel, que ela está obcecada em fisgá-lo. Cabeça dura, Valentina continua acreditando em Ivana e diz a Benita que o acidente do Jesus a transformou, a deixou com tanta culpa que ela pensou que era o momento de consertar os seus erros. Por isso acreditou nas palavras do José Miguel. Enquanto isso, sozinho na cabana, José Miguel sofre por Valentina não confiar nele. Horácio vai ver Gabi na escola. Gabi não dá a mínima atenção e vai embora sem falar com ele. Alonso vai visitar Brenda, entrega a ela a carta que Santiaguinho escreveu e lhe dá um beijo, como o filho pediu. Brenda diz a Alonso que podia ter operado na cidade dela, mas quis operar lá, para o Santiaguinho conhecê-lo. Alonso diz que sempre será agradecido por ela ter lhe dado essa alegria, que se sente muito orgulhoso do filho deles e promete que vai se esforçar para ser um excelente pai para ele. Brenda diz que isso a faz muito feliz. De repente, ela começa a passar mal. Alonso fica apavorado. Os médicos entram para ver Brenda. Ivana diz a José Miguel que só o que é puro, a única plantinha saudável e boa que já germinou e cresceu nela, é o grande amor que sente por ele. José Miguel diz que não pode amá-la, que quando um copo está cheio, não cabe nada mais. Ivana diz que uma vez mais a sombra da Valentina está sobre ela. Uma vez mais a Valentina é a vencedora. José Miguel diz que não, que nessa história ele não sabe por quê. Todos são perdedores. O médico informa a Alonso que Brenda morreu. Alonso se desespera. Ivana não consegue dormir e fica em pânico ao ver Oscar. Alonso conta para Santiaguinho que Brenda morreu. Santiaguinho pergunta se nunca mais vai ver a mãe. Alonso leva Santiaguinho até a janela e diz: tá vendo aquela estrela, filho? A mais brilhante? Tá vendo, filho? Lá está a sua mamãe. E quando quiser vê-la, já sabe o que você tem que fazer. É só olhar para o céu. Leonor diz a José Miguel que a única coisa que vai pedir em troca de ter permitido que ele vendesse os terrenos da lagoa é que ele desista de vender a casa da capital. José Miguel diz para ela não se preocupar, que o desejo do pai dele é que ela ficasse com aquela casa. Então ele vai ligar na imobiliária e cancelar a venda. A mãe de Brenda chega na casa de Alonso. Desolado, Santiaguinho diz à avó que a mãe morreu. José Miguel conta para Sabino que vendeu os terrenos da lagoa, mas diz que não sabe o nome do comprador. Ivana vai até Rodrigo e diz: quem diria que eu ia ver você trabalhando para o seu pior inimigo? Tanto trabalho merece um prêmio, não acha? E o beija. Ivana Capivara diz que Rodrigo é um macho muito bom e o beija com vontade. Rodrigo a afasta, diz que sabe muito bem o que ela quer, que não é nenhum palhaço e ela pode procurar outro reprodutor, que ele não está interessado em ter filhos. Ivana diz que não está interessada na paternidade dele, que precisa ter um filho do José Miguel e, por enquanto, já tem os exames que atestam que ela vai ter esse filho. Ivana beija Rodrigo novamente. Leonor se aproxima e flagra os dois juntos. Quarta-feira, 29 de março. Rodrigo diz que Ivana está brincando com fogo, mas a labareda dela não queima. Irritada, Ivana pergunta se as labaredas da Valentina queimam ele.
Rodrigo diz a Ivana que ama desesperadamente a Valentina e ela pode ter certeza que um dia não muito distante ela vai ser dele. Leonor de Araraca escuta tudo e furiosa diz: Valentina Vilaça vai se arrepender até de ter nascido. Valentina encontra José Miguel no centro de saúde e diz que independentemente deles terem terminado, quer que pelo Jesus eles mantenham uma relação cordial. José Miguel diz que concorda com ela, mas que sente muito que ela tenha perdido a confiança nele, pois nada do que a Ivana disse é verdade. José Miguel diz que Valentina não pode dar crédito a Ivana, que foi capaz de comprar o silêncio da Marcélia com um relógio de ouro e um pouco de dinheiro. Ao escutar isso, Valentina fica sem reação e não diz nada. José Miguel diz que já entendeu que ela não acredita nele, mas quer saber se ela vai pensar o mesmo quando ele provar o contrário e vai embora. Benita conta para Isabel que Valentina terminou de novo com José Miguel e diz que parece que esse moço teve relações íntimas com a filha dela. Cuspindo fogo pelas ventas, Leonor tenta colocar a Ivana para fora da casa dela. Leonor diz a Ivana que não engole mais aquele papo de que ela está grávida e que não pretende continuar protegendo. Ivana diz a Leonor que está grávida sim e mostra o exame que Estevão mandou para ela. Leonor diz que acabou de presenciar uma ceninha muito interessante entre ela e o Rodrigo Gavilã e ameaça contar tudo para José Miguel. Ivana não se intimida e diz a Leonor: faça isso e eu falo para o seu filho da sua intimidade com o Rodrigo durante toda a sua vida. Leonor diz que Ivana é uma qualquer e que se decidir continuar ajudando será por causa daquele exame. Afinal de contas, está carregando no ventre o neto dela, mas que é muito bom ela não voltar a se meter com o Rodrigo Gavilã. Rodrigo diz a Eurico que o Mauricinho vai ter uma surpresa quando souber que ele é exatamente o novo dono das terras do pai dele. José Miguel recebe um cheque com valor total pela venda dos seus terrenos. Valentina diz a Sabino que não conseguiu comprar as terras do José Miguel como tinha pensado. Isabel vai procurar Ivana na casa de Leonor. Ivana não está e as duas começam a discutir por causa de Frederico. Depois, Leonor fala mal de Valentina e Ivana. Isabel diz que Leonor é tão suja que é capaz de manchar tudo onde pisa. Acha que todo mundo é igual a ela. Leonor diz a Isabel que a brincadeira ainda não terminou. Mostra o exame de gravidez de Ivana e diz que ela vai ter um filho do José Miguel. Isabel fica pasma. Enquanto isso, Ivana faz um exame de gravidez para saber se está realmente grávida. Ela paga a enfermeira para o resultado sair mais rápido e diz que irá buscá-lo no dia seguinte, cedo. José Miguel vai até a fazenda de Valentina, invade o quarto dela e diz que tem coisas importantes que vai resolver com ela. Valentina diz que eles não têm mais nada para resolver. José Miguel a pega pelo braço, diz que vai levá-la para conhecer a verdade e dessa vez, se ela não for por bem, ela vai por mal. Alonso, Santiaguinho e Leonela se despedem de Brenda. José Miguel vai para o povoado a pé com Valentina. Valentina pede para ele parar, diz que o povoado está muito longe e ela está cansada. José Miguel diz que não vai parar, que não sossega até ela saber a verdade. Benita, Sabina e Sandra visitam Jesus e rezam pela recuperação dele. José Miguel e Valentina chegam ao hotel do povoado. Valentina se surpreende ao ver Marcélia. José Miguel diz a Marcélia que quer que ela conte toda a verdade para Valentina. Marcélia pega o relógio e mostra a Valentina. Valentina pergunta quem deu isso para ela. Marcélia diz: uma mulher chamada Ivana. É, Ivana. Amparo diz a Felipe que soube que amanhã o juiz do registro civil estará em São Pedro e que acha que é o momento indicado para ele e Sandra se casarem, ou terão que esperar mais um mês. José Miguel sai do hotel sem querer falar com Valentina. Valentina implora para ele escutá-la, pede desculpas por ter duvidado dele e jura que se arrepende. Irritado, José Miguel diz que foi atrás dela, explicou até não poder mais, implorou e pergunta se ela não vê que ele está cansado de se justificar, cansado de ver que sempre que ela pode, duvida da palavra dele. José Miguel diz a Valentina que já está cansado de tudo e que só levou para ver a Marcélia porque queria lhe mostrar a verdade. Mas agora também não lhe interessa mais nada e manda ela ficar com as suas desculpas. José Miguel diz que eles juraram ter um pelo outro absoluta confiança, mas o problema é que ela não sabe respeitar um juramento e vai embora a deixando só. Felipe diz a Sandra que eles vão se casar no dia seguinte, bem cedo. Horácio volta à fazenda para tentar falar com Gabi.
Nesse momento, Gabi chega da escola e diz a Horácio que já disse claramente que eles não tinham mais nada para falar. Horácio diz que Gabi tem que acreditar nele, que sempre foi sincero com ela. Horácio diz a Gabi que não sabe o que está sentindo e só o que pode dizer é que quando a Ivana entrou na casa dele, ele não deixou de pensar nela em nenhum momento. Horácio diz a Gabi que não sabe se isso é amor ou não, mas quando está com ela, tudo é diferente e o que ele sabe é que já não pode mais ficar sem ela. Horácio se aproxima de Gabi e a beija. Gabi corresponde ao beijo com paixão. Sandra conta para o pai que vai se casar com Felipe no dia seguinte. Horácio e Gabi estão na praça tomando sorvete. Sandra vê os dois e os convidam para o seu casamento com Felipe. Sandra sai e Gabi pergunta a Horácio o que ele sentiu ao saber que a sua ex vai casar. Horácio diz que o surpreendeu, porque a Sandra é muito certinha e sempre sonhou em se casar de branco, e pergunta o que ela sentiu. Gabi diz que deseja a eles uma felicidade enorme. Horácio e Gabi brindam com sorvete a felicidade dos ex deles. Valentina chega na fazenda e diz a Benita que o dinheiro e o relógio foram roubados pela Ivana. Isabel escuta. Chocada, ela grita que não, se descontrola, cai da escada e desmaia. Valentina e Benita ficam muito preocupadas com ela. Irritadinha, Leonor diz a Rodrigo que o contratou para ser capataz da fazenda e não para ficar por aí aos beijos com a Ivana. José Miguel chega e, furioso, manda Rodrigo sair da fazenda dele, ir embora, porque está despedido. Leonor diz que José Miguel não pode despedir o Rodrigo. José Miguel avança sobre Rodrigo e manda ele ir embora logo dali. Abusado, Rodrigo diz: nossa, que bonitinho, até que enfim reagiu como homem. Pega a arma, mas diz que ainda falta muito para ele ser um macho de verdade. Leonor fica apavorada ao ver Rodrigo com a arma. Rodrigo coloca a arma sobre a mesa e José Miguel e ele saem no braço. Isabel acorda e Valentina quer que ela descanse. Isabel pergunta como que Valentina quer que ela descanse, depois de descobrir que a filha dela é uma ladra. Valentina tenta acalmar a tia e diz que não queria que ela soubesse. Leonor aponta uma espingarda para Rodrigo e manda ele ir embora dali antes que ela o mate. Rodrigo diz que Leonor e José Miguel vão se arrepender e mais cedo do que imaginam vão saber quem é Rodrigo Gavilã. Ele vai embora e Leonor diz a José Miguel que não quer ver o Sabino naquela casa. Enfurecido, José Miguel diz para a mãe escutá-lo bem e grita: isso é o que nós vamos ver, porque a partir desse momento, quem manda nessa fazenda aqui sou eu, mamãe. Sandra conta para a mãe que vai se casar pela manhã com Felipe. Henriqueta diz que se Sandra casar, que finja que ela está morta. Santiaguinho sofre ao ver um vídeo que a mãe deixou para ele. Alonso ampara o filho o tempo todo. Leonor conta para Ivana que José Miguel e Rodrigo brigaram e o filho demitiu. Quinta-feira, 30 de março. Alonso diz a Leonela que sabe que a palavra dele para ela não vale nada, mas os fatos por eles mesmos vão provar que ele aprendeu o significado de ser pai. Alonso diz que ama o filho, vai se esforçar para dar a ele sempre o melhor e vai tentar compensar o carinho que por tantos anos não lhe deu. Moisés vai buscar Sandra para o casamento e diz para ela se lembrar que aquele dia deve ser o mais feliz da vida dela. Sabino fica preocupado ao ver José Miguel todo machucado depois da briga que teve com Rodrigo. Sabino diz a José Miguel que é amigo dele, o melhor que ele pode ter, um amigo que sempre vai estar ali para lhe dar um ombro quando ele precisar. Valentina chega no centro médico para ficar com Jesus e Sabino sai. José Miguel é frio com ela. Valentina diz a José Miguel que está se sentindo muito mal, que tudo o que ele disse é verdade. Ela falhou no juramento deles. Tinha prometido confiar nele e não confiou. Valentina pede que, por favor, José Miguel a perdoe, que ela não pode viver sem ele, porque o ama. Valentina pede desculpas a José Miguel e implora para ele lhe dar mais uma chance. José Miguel não resiste mais e a beija. Nesse momento, Jesus acorda e pergunta onde está. José Miguel e Valentina ficam muito felizes ao verem que Jesus acordou. Jesus diz a José Miguel que as tripas dele estão se revirando de fome. Horácio e Gabi cumprimentam Felipe por seu casamento. Sandra chega com o pai. Em casa, Henriqueta não se conforma com o casamento da filha. José Miguel e Valentina contam para Jesus o que aconteceu com ele. Jesus diz que sente como se tivesse visto eles ontem e pergunta se Valentina já fez as pazes com o patrão dele. Valentina responde que sim.
Jesus pergunta se agora eles são namorados. José Miguel diz que é claro que sim, e um dia não muito distante eles vão se casar. Enquanto Sandra e Felipe se casam, Henriqueta tenta acabar com a própria vida. Felipe e Sandra finalmente se tornam marido e mulher. A empregada chega em casa e encontra Henriqueta inconsciente no chão. Teresa e Terezinha se emocionam ao verem Jesus bem. José Miguel diz a Valentina que eles precisam terminar a cabana para dar essa alegria a Jesus. A aflita, Isabel conta para Benita que Ivana vai ter um filho do José Miguel. Ivana pega o resultado do exame e fica histérica ao ver que deu negativo. Benita diz a Isabel que algo lhe diz que não é verdade que a Ivana está grávida. Isabel diz a Benita que se não fosse verdade, a Leonor não estaria apoiando a Ivana. Abigail chega aflita na recepção do casamento de Felipe e Sandra e conta o que aconteceu com Henriqueta. José Miguel diz a Valentina que é tão imensamente feliz que poderia morrer nesse instante. Valentina diz a ele que nada de morrer, que eles têm que viver muitos anos felizes, se amando muito. Alonso vai viajar e permite que Leonela fique com Santiaguinho até que ele volte da sua viagem. Felipe examina Henriqueta. Sandra chora, diz ao pai que não acredita e pergunta por que a mãe fez isso, justamente no dia em que ela se casou. Moisés consola a filha e diz que tudo vai acabar bem. Ivana vai procurar José Miguel na cabana e, na frente de Valentina, diz que está esperando um filho dele. O delegado Toledo chega na fazenda de Valentina à procura de Ivana. Maria da Luz conta para ele que Ivana está morando na fazenda dos Montesinos. Valentina diz a Ivana que isso não é verdade e pergunta a José Miguel se é. José Miguel diz que é claro que não, que é outra mentira da prima dela. Cínica, Ivana pergunta se José Miguel tem coragem de negar que naquela noite ela se entregou a ele por amor sem reservas, que naquela noite eles fizeram um amor selvagem. Valentina diz para Ivana que já chega de mentiras e que nada do que ela disser vai fazê-la duvidar do amor e da fidelidade do José Miguel. Ivana pega o exame falso que Estevão mandou para ela e diz a Valentina que ali está a prova de que está grávida. Valentina fica sem chão ao ver o resultado positivo. Felipe diz a Sandra que a mãe dela vai ficar bem. Sandra fica aliviada. Valentina dá uma bofetada em José Miguel e diz que ele não presta, não vale nada. José Miguel tenta se explicar, mas Valentina diz para ele não se atrever a chegar perto dela, que ele não sabe o quanto ela o despreza, e vai embora furiosa. José Miguel diz a Ivana que naquele exame só diz que ela está grávida, manda ela pegar ele e levar para o verdadeiro pai, porque pode apostar que ele não é. Dissimulada, Ivana diz que não tem culpa que ele tenha bebido demais naquela noite e que não se lembra do que aconteceu entre eles. Mas aconteceu. Ivana diz a José Miguel que quer que o filho deles tenha uma família, que ele se case com ela. José Miguel manda Ivana entender que ele não pode se casar com ela, porque ama a Valentina. João e Teresa ficam aliviados quando Felipe examina Jesus e diz que agora está tudo bem. José Miguel chega em casa muito irritado e diz à mãe que Ivana ou ela mesma pode ter comprado aquele exame de gravidez. Leonor pergunta como o filho pode falar assim quando vai ter um filho com essa pobre moça. José Miguel diz que a mãe Ivana tem tanto ódio da Valentina que ele tem certeza que tudo isso foi inventado para separá-lo dela. E deixa claro que não vai se casar com a Ivana, porque ama a Valentina. Sozinha, Ivana diz que dessa vez a Valentina não poderá lhe atrapalhar. Depois ela diz: e por que eu não fico grávida? Eu tenho que ter um filho do José Miguel. Essa é a solução. Leonor vai ver Ivana e diz para ela se cuidar muito, porque aquele filho será a solução para todos os problemas delas. Maria da Luz conta para Isabel que o delegado esteve lá procurando pela Ivana. Valentina chega e diz à tia que Ivana está esperando um filho do José Miguel. Isabel fica sem graça e Valentina se irrita ao se dar conta de que a tia já sabia. Leonor diz a Ivana que um tal delegado Toledo está procurando. Ivana se faz de desentendida e diz a Leonor que não o conhece. Valentina discute seriamente com Isabel por sempre ter acobertado as coisas que Ivana fez contra ela. Isabel diz que Valentina está sendo muito injusta, que sempre esteve ao lado dela. Valentina diz que talvez a tia fez isso porque não tinha para onde ir. Isabel fica muito magoada com as palavras de Valentina. Valentina se arrepende do que disse para a tia, mas não pede desculpas e vai para o quarto chorando. Sexta-feira, 31 de março.
José Miguel diz a Sabino que a Ivana afirma que está esperando um filho dele, mas ele não aceita isso. Arrasada, Valentina diz a Benita que ama o José Miguel com toda a sua alma, mas pelo filho que a Ivana espera, ela decidiu renunciar a esse amor. Valentina vai até a tia e demonstra todo o seu arrependimento pelo modo como falou com ela. Ivana conta para Rodrigo o que Valentina fez com José Miguel quando viu o exame dela. Rodrigo se diverte. Ivana diz que ele está lhe devendo um favor. Ela vai cobrar e começa a beijá-lo. O delegado Toledo vai ao bar e começa a fazer perguntas sobre a vida de Valentina. Ivana para de beijar Rodrigo, vê Oscar nele e fica louca. Ivana pergunta o que Oscar faz ali, manda ele sumir e diz que ele está morto. Rodrigo tenta tranquilizá-la e diz que ali não tem ninguém, só eles dois. Apavorada, Ivana diz que Oscar está atrás de Rodrigo e manda ele sumir porque está morto, porque ela o matou. Rodrigo pergunta a Ivana quem é Oscar e como ela o matou. Ivana volta a si, diz a Rodrigo que isso não é verdade e vai embora da casa dele. Benita diz a Valentina que tem certeza que o José Miguel a ama muito e ela não tem por que deixar o caminho livre para a prima dela. Valentina diz que a decisão dela já está tomada. Ela não suporta a traição. Valentina diz que se tivesse sido com qualquer outra mulher, talvez ela perdoasse o José Miguel. Mas quem se meteu no caminho deles foi a prima dela, quase sua irmã. Ela vai dar um filho a ele e a chegada dessa criança vai tornar a vida deles impossível. Leonor diz a Ivana que em 6 meses o José Miguel vai levantar a fazenda. Será muito mais fácil vendê-la. Os 3 voltarão para a capital e lá nascerá o neto dela. Ivana se anima e diz que precisa que o José Miguel fique longe do alcance da Valentina. Só assim vai esquecê-la para sempre. Jesus recebe alta. Henriqueta acorda, continua falando mal do casamento da filha e chamando Felipe de mequetrefe. Moisés diz que foi esse mequetrefe, como ela chama, que salvou a vida dela. Sandra chega e escuta a mãe dizendo que nunca vai aceitar a união dela com Felipe. Sandra diz que respeita a decisão da mãe, mas quer que ela saiba que não voltará a colocar os pés naquela casa, até ela mudar de opinião. Sandra diz que agora é uma mulher casada, é fiel ao seu marido e vai embora. Maria da Luz informa a Valentina que Alonso está na fazenda. Ivana diz para si mesma que nem que ela tenha que dormir com um asqueroso, com um matuto, ela vai dar um filho ao José Miguel. Alonso conta para Valentina que Brenda faleceu. Valentina diz que sente muito e pergunta como está o filho dele. Alonso diz que Santiaguinho é muito forte. Foi passar uma temporada com a avó dele, mas assim que voltar de viagem, vai ficar direto com ele. Alonso diz a Valentina que está ali por um motivo muito importante, quitar sua dívida com ela e paga o dinheiro que pegou emprestado com ela. José Miguel vai até a casa de Valentina para tentar falar com ela. Maria da Luz diz a ele que Valentina está no escritório com Alonso. José Miguel desiste de falar com ela e vai embora com raiva. Alonso diz a Valentina que se voltou foi para provar que o seu amor por ela é verdadeiro e pede para ela lhe dar um último voto de confiança. Valentina não diz nada a ele. Sandra diz a Felipe que enquanto a mãe dela não aceitá-lo como seu esposo, ela não vai mais vê-la. Felipe diz que cada vez o surpreende mais a maturidade dela. Benita fica muito nervosa ao saber que Alonso foi procurar Valentina e lhe pediu mais uma chance. Valentina diz que Benita não precisa se preocupar, porque ela é apaixonada pelo José Miguel. Benita diz a Valentina que a Maria da Luz disse que o José Miguel já sabe que o Alonso foi vê-la e saiu de lá cuspindo maribondo vivo. Valentina diz a Benita que vai usar o Alonso para fazer ciúmes no José Miguel. Isabel vai falar com Ivana sobre a sua gravidez. Ivana é muito grosseira com a mãe, diz que não é nada para ela e que ela só foi defender a Valentina. Isabel diz que Ivana não pode pressionar o José Miguel, ele não a ama. Isabel diz a Ivana que haja o que houver, o seu neto e ela sempre contarão com o apoio dela. Isabel pede para Ivana pensar nisso e diz que é melhor ela voltar. Ivana diz que não vai voltar e que se a mãe acha que ela sofre porque a sua menina querida é a Valentina, está enganada. Ivana diz que não precisa de nada da mãe, não precisa que ela ame, não quer o seu apoio nem o seu carinho e manda ela sair dali e deixá-la em paz. Isabel diz que Ivana já sabe onde pode encontrá-la. Ela estará lá, a esperando.